Então, boa noite a todos. Esse é o Clube de Infectologia do mês de junho da Sociedade de Infectologia do Estado do Rio de Janeiro. Sejam todos bem-vindos. Caso clínico é carbúnculo em paciente idoso, que será apresentado pelo R3, Dr. Gustavo Adolfo Passos, do Hospital Pedro Ernesto, da UERJ. Dr. Gustavo, a plateia é sua, meu amigo. Boa noite a todos. Como o Rodrigo disse, meu nome é Gustavo. Eu vou apresentar esse caso. Foi um paciente que nós vimos no Pedro Ernesto no ano de 2020 e nós até escrevemos um relato sobre esse paciente. Aí eu vou detalhar ele um pouquinho mais para todos vocês. Vamos lá. Está atrapalhando vocês só essa aqui do lado? Ok. Chega só um pouquinho para o lado. Isso. Vamos lá. Bom, antes disso, apresentar aqui quem me auxiliou nesse caso foi o professor Márcio Neves Boia, acho que todo mundo conhece, o professor Paulo Vieira Damasco, e foram eles que me orientaram, principalmente nesse caso. Vamos lá. Identificação do caso clínico. Era um paciente masculino de 61 anos, natural do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, morador do bairro da Penha. Ele trabalhava como cobrador de ônibus, tinha o 2º grau completo e era católico. Ele procurou atendimento no plantão geral do Hospital Pedro Ernesto em dezembro de 2020, com uma queixa de uma ferida pruriginosa na cabeça com cerca de 15 dias. Relata saída de secreção purulenta, tinha 10 dias dessa saída de secreção antes da admissão no hospital. Nesse período, ele negou febre, náuseas ou vômitos. Ele também relatou que 10 dias antes de procurar o atendimento no Hospital Pedro Ernesto, ele foi a uma UPA e fez uso de Bezetacil, 1.200.000 unidades, e cefalexina, 500 miligramas por 7 dias, e não apresentou melhora do quadro. No exame físico, o paciente estava em estado geral regular, vigil, lúcido e orientado, estava bem interativo com o examinador, hipocorado, hidratado, cianótico, anictérico e eupineico em ar ambiente. Ele apresentava uma placa em região occipito-temporal com cerca de 10 centímetros de diâmetro, uma base eritemato-violácea e bordos mal delimitados, associado à induração e fistulização com saída de bastante material purulento. E assim que ele chegou, foram coletados exames laboratoriais e coletadas hemoculturas também. E de história patológica pregressa, o paciente só relatou ser diabético em uso de metilformina. Agora tem uma imagem da admissão do paciente, para ver uma lesão bem grande, com bastante saída de secreção. Vive um carbúnculo típico, maior. Um carbúnculo típico. Aqui para quem deixar mais um pouquinho para todo mundo ver a imagem. Essa é a imagem do nosso paciente. Aí vou seguir aqui. O laboratório da admissão dele. Ele tinha uma hemoglobina de 10,7, um hematócrito de 33,1%, leucócitos de 941, neutrófilos de 9.410, neutrófilos de 5.269, linfócitos de 2.917, monócitos de 564, eosinófilos também de 564 e basófilos 94, plaquetas 273.000, Moré de 64, creatinina de 1,04, função hepática dentro do normal, uma glicemia de 148,4, sódio 133, potássio 5,1 e potássio e PCR, proteína C reativa, de 1,8. Aí, resumindo o caso, é um paciente idoso, diabético, ele fazia o controle só com a metformina, então é um diabético descompensado, esse paciente, com lesão infectada em região occipito-temporal, com cerca de 10 centímetros de diâmetro, com essa base eritemato-violácea, de bordos mal delimitados, associada com essa induração e fistulização com saída de material purulento, com aproximadamente 15 dias de evolução. E ele negou febre e dor local, somente prurido. Aí alguém quer comentar alguma coisa? Algum comentário sobre o caso até o momento?
Eu vou seguir aqui com as hipóteses, então, que nós levantamos quando o paciente chegou. Foi levantada a hipótese de uma erisipela, uma celulite também, o furúnculo barra carbúnculo, e também pensaram na possibilidade de uma neoplasia. Mas como a gente viu assim, pela imagem, o acometimento ali principalmente dos folículos capilares, a localização é muito compatível com o carbúnculo. Vamos seguir aqui. Aí um resuminho assim, só de furúnculo e carbúnculo, do que é. Como eu disse anteriormente, é uma extensão do processo infeccioso do folículo piloso, localizado por definição em áreas de pelo. Então, área que não tem pelo, normalmente, não vai apresentar o carbúnculo, porque precisa da infecção do folículo piloso. A face, pescoço, axilas e nádegas são as regiões comuns mais acometidas. Geralmente tem início com um nódulo avermelhado que rapidamente ele evolui para uma lesão quente, dolorosa e elevada, endurada com 1 a 2 centímetros de diâmetro, com posterior aparecimento de área amarelada no centro. Nosso paciente evoluiu um pouquinho diferente, né, que ele negava a dor no local, ele relatava mais o prurido, mas tinha a saída importante de secreção e o diâmetro que ele chamava bastante atenção, que é de 10 centímetros de diâmetro. Na ruptura do carbúnculo, que pode ser espontânea ou cirúrgica, há uma drenagem de bastante material purulento e necrótico, e sintomas generalizados normalmente são infrequentes. E também podem haver focos secundários. O que é isso? O paciente pode se auto-inocular. O paciente passa a mão ali na região, coça e arranha outra região do corpo e pode fazer outras lesões por auto-inoculação. Falando um pouquinho mais, o carbúnculo ele tem uma infecção profunda que envolve os vários folículos pilosos e vai resultar na coalescência e da expansão desse processo infeccioso pelo tecido subcutâneo. A base do pescoço acontece isso, como no nosso paciente, e vai ter a formação dessa cratera necrótica e, posteriormente, a formação da cicatriz hipertrófica violácea, como a gente já viu na imagem dele, estava bem violácea. Pode apresentar-se febre e mal-estar, nosso paciente não apresentou nesse momento, e a bacteremia também pode acontecer. Nesses casos, o antibiótico parenteral vai estar envolvido. O tratamento pode ser local. Vou falar mais um pouquinho do tratamento à frente. E os episódios recorrentes também podem acontecer nos pacientes. Pode ser realizado teste nasal para a gente avaliar a colonização desses pacientes. E, posteriormente, a literatura fala também na erradicação dos principais agentes envolvidos, que seriam os estafilococos, por exemplo. Mas a efetividade dessa descolonização é incerta, não é muito bem validada. O Camarza está mais associado à lesão necrótica central, múltiplas e aos surtos também de lesões. Também assim associados aos abscessos e celulites. E os pacientes jovens que desenvolvem sinais sistêmicos da infecção podem complicar. As complicações relatadas na literatura do carbúnculo são a pneumonia hemorrágica e a fascite necrotizante também. Quando a região acometida são as narinas ou os lábios superiores, pode acontecer também a tromboceflebite séptica do seio cavernoso, que é uma complicação bem importante, e utilizar a antibiótico terapia parenteral é prioridade. Aí, como a gente vai suspeitar por uma infecção dos MARSas? Os pacientes com episódios nosocomiais. Nesse momento, o paciente que a gente viu é um paciente que ele só teve uma passagem pela UPA, foi um atendimento mais de caráter ambulatorial, não encaixaria nesse momento. O uso anterior de antibiótico, ele chegou a fazer antibiótico, a penicilina benzatina, uma dose, né, já associada à cefalexina. Infecções prévias, ele negava infecções prévias. Procedimentos invasivos no ano anterior também associados, o paciente não negou também. Uso de drogas intravenosas, também não.
O abuso de álcool ou drogas também foi negado pelo nosso paciente. O encarceramento também não é o caso. O encarceramento está bastante associado aos surtos de MRSA. Gênero masculino, que se encaixa. E pacientes com infecção pelo HIV e com infecção com HIV, hepatite B e CD4 menor do que 200 também, a gente deve pensar bastante numa infecção por MRSA. Agora, terapêutico. A gente tem as opções terapêuticas para tratar a MRSA. A droga de primeira escolha, a gente tem a vancomicina, nos casos mais complicados, né? 15 miligramas quilo, uma droga intravenosa feita de 12 em 12 horas. Como alternativa, a gente pode ter a daptomicina, ceftarolina e linezolida. E a vancomicina, no primeiro momento, foi a droga de escolha do tratamento empírico do nosso paciente. Coloquei essa parte aqui porque é importante a gente ter a concentração inibitória mínima da vancomicina, para a gente saber se está usando a dose adequada, como se realmente vai ser efetivo contra aquele agente. A concentração inibitória mínima, assim, o 2 miligramas por litro é o breakpoint. O que é isso? É o limite ali que a gente vai ter. 2 miligramas quilo já é muito alta essa concentração inibitória. Então, assim, não vai ser efetivo. A MIC, a concentração inibitória mínima de 1 a 2, já é considerada alta e está associada a uma alta mortalidade dos pacientes. E é importante também monitorar os níveis séricos da vancomicina. A literatura mostra que assim, o ideal é coletar em 2 momentos do dia, e a concentração sanguínea é o melhor indicador de eficácia e prevenção de seleção de cepas, né, resistentes. O ideal é ficar numa concentração de 15 a 20 miligramas por litro, e o ideal é fazer uma dose de ataque também, de 25 a 30 miligramas quilo. E depois manter uma dose de manutenção de 15 a 20 miligramas quilo. Importante falar que a nefrotoxicidade, né, da vancomicina é importante também. A vancocinemia vai também ajudar a gente a evitar essa nefrotoxicidade. Tem opções terapêuticas também em pacientes a nível ambulatorial, mas isso é necessário o follow-up de 48 a 72 horas. Em alguns casos é indicado a sulfa com trimetropim. A clindamicina está em vermelho porque vai ser um assunto que eu vou falar um pouquinho à frente, que foi importante nesse caso. A doxiciclina ou minociclina, linezolida também, a tedizolida, e oratavancina, dalbavancina, também pode ser utilizadas. Algumas dessas aí eu mesmo nunca ouvi na prática, não tive prática com elas. Aí o segmento do nosso paciente. Aí as hemoculturas coletadas, né, foi identificado um Staphylococcus aureus, um Camasa resistente à clindamicina. Aí por método de diluição, nós tivemos um auxílio importante do nosso laboratório de microbiologia, o professor Robson nos auxiliou, fez a diluição em bancada dos antibióticos para a gente saber a concentração inibitória mínima, e chegamos assim à concentração inibitória mínima de vancomicina de 1, daptomicina 1,5 e teicoplanina de 3. Houve uma segunda hemocultura coletada também no mesmo dia, negativa, a cultura da secreção do abscesso alguns dias depois, que também identificou um MRSA. Outra cultura de secreção de pele subcutânea também identificou um MRSA. E após essa identificação, o paciente não estava apresentando uma melhora clínica importante. E foi trocado por orientação do nosso serviço, a vancomicina por daptomicina, que foi feita desse período aí de 8/12 a 28/12, 20 dias. E o paciente, em janeiro, início de janeiro, evolui com febre, taquicardia e hipotensão. Aí foi iniciado linezolida e cefepime. Depois desse curso de linezolida e cefepime, que durou 7 dias, o paciente recebeu alta do serviço.
Também foi realizada uma tomografia de crânio, que evidenciou assim, um aumento das partes moles na região occipital nucal à direita, com densificação e espessamento de planos músculo-adiposos, se estendendo para a região cervical posterior, até a altura do corpo vertebral de C3, de limites imprecisos e mal definidos e com sinais de erosão e remodelação óssea da calota craniana subjacente, com aspecto de processo inflamatório infeccioso, que a gente já suspeitava, não podendo descartar processo infiltrativo. Ter levantado essa hipótese, também foi coletado material para histopatologia. Também foi feita uma TC cervical no dia 10/12, com alterações degenerativas atlantoaxiais, discreta retrolistese degenerativa de C5, tinha uma fusão parcial de C5 e C6, com esclerose dos platôs opostos e redução do espaço discal. Ainda tinha um cisto degenerativo no platô de C5, com o aspecto correspondendo à sequela de processo infeccioso, que corrobora com o nosso diagnóstico. O paciente evoluiu também logo depois do quadro de hipotensão que ele apresentou, ele fez um sangramento importante da lesão. Aí foi necessário concentrado de hemácias. Ele ficou com uma hemoglobina menor que 10 e foi feita a programação de biópsia em centro cirúrgico. No dia 11 foi abordado em centro cirúrgico para realização da biópsia da lesão e exclusão de um possível angiocarcinoma. O histopatológico teve resultado descritivo de doença benigna, compatível com processo infeccioso mesmo, e o paciente recebeu alta com melhora do quadro e retorno agendado para o ambulatório de dermatologia, que era um paciente original deles. O que foi interessante nesse quadro, e a gente quis levantar, com o auxílio novamente do Departamento de Microbiologia e o professor Robson, nós conseguimos identificar o cassete do Staphylococcus, o SCC-MEC tipo 4. E nesse cassete a gente viu a presença do gene MEC-A-linha, que conferia resistência à clindamicina. Aí o professor Paulo atentamente ficou atento a esse caso e pediu para o professor Robson identificar e levantou a hipótese que, apesar dessa concentração inibitória mínima de vancomicina, o paciente desenvolveu um quadro de sepse. E se isso pode, a resistência conferida pelo gene MEC-A-linha à clindamicina pode ser um fator de risco para o paciente não responder à terapia com vancomicina. Isso foi que nós levantamos. Aí, depois disso tudo que ocorreu, uma imagem do paciente após ter sido drenado, abordado no centro cirúrgico. Ainda ficou uma lesão bem feia, bem necrótica após a abordagem. Isso após o sangramento também que ele apresentou. E a conclusão do que nós chegamos foi uma boa resposta terapêutica com a daptomicina em bacteremias associadas ao Camarza resistente à clindamicina. Já a vancomicina não, a gente tentou mesmo levantar essa hipótese pela não resposta inicial do paciente à terapia com vancomicina. A clindamicina não se mostra uma opção anti-Marza. Vários estudos mostram que o Marza, Camarza, H-Marza, a gente vê resistências muito elevadas à clindamicina. A maioria dos trabalhos é externo, tem trabalhos americanos, no Havaí, que mostram resistência à clindamicina nos Camarzas assim, de 70% para cima. E, como eu disse, os Marzas resistentes à clindamicina podem ser um fator de risco para a falha terapêutica com vancomicina, e tendo em vista que o nosso paciente evoluiu com um quadro de sepse, apesar do uso inicial e empírico que é adequado para as infecções de Camarza, sendo que a maioria não apresenta essa resistência à vancomicina. Aqui só colocando, agradecer os professores que ajudaram, né, a
e ajudando a pensar, nesse caso também, o professor Paulo Damasco, lá da DIP UERJ, e o professor Robson Leão, também, do Departamento de Microbiologia e Imuno, lá do Pedro Ernesto UERJ. E só para mostrar para vocês aqui, esse caso rendeu uma publicação para a gente, foi publicado nesse jornal aqui, o Journal of Infectious Disease Therapy, esse jornal em inglês, e conseguimos fazer essa publicação nele no meio do ano passado. E aqui embaixo tem o link para quem quiser acessar e ver o nome, que lá está descrito todo esse quadro aí que eu falei para vocês. Agora abrindo para algum comentário sobre o caso. Oi, Gustavo, eu posso fazer uma pergunta rápida? Claro, Qual a dose de daptomicina que vocês usaram? a dose de dapto. Esse eu não coloquei, mas eu vou resgatar aqui para você. Você colocou sim, foi 6 por quilo. Isso, 6 por quilo, perdão. Beleza, muito obrigado. Isso. Gustavo? Sim. Quando ele piora, vocês começam a linezolida, foi isso que eu entendi, quando ele faz aquele quadro de hipotensão? Isso foi após a terapia com daptomicina. Ele fez a terapia com daptomicina, ele já estava sem antibiótico nesse período, que ele estava aguardando a biópsia. Aí ele fez o quadro de hipotensão. Aí foi iniciado a linezolida com cefepime. Mas ele com micro-organismo identificado em hemocultura, não seria a primeira escolha, né, a linezolida? Sim, sim, concordo com você. O pessoal pensou no primeiro momento, como ele já tinha feito a daptomicina, resolveram mudar os antibióticos utilizados, mudar o espectro. Aí a linezolida foi orientação da CCH, no caso, né? Fugiu um pouco do nosso escopo da DIP. Da CCH, a gente não recomenda a linezolida para infecção de corrente sanguínea, não. Não, sim, mas foi uma alteração que essa não foi nossa. Gustavo, deixa eu te dar uma sugestão, cara. Se você tiver esse link à mão, se você quiser, coloca ele no chat, que aí as pessoas podem copiar e colar no navegador para ter um acesso mais fácil ao artigo de vocês. Eu achei muito bacana. Uhum. Sim, vou colocar no chat. Já coloco aí. Gustavo, eu gostaria de saber se você sabe por que a resistência à clindamicina no Camarsa confere assim uma resposta pobre à vancomicina. Você sabe explicar por quê? Eu não tinha visto isso antes. Não, essa justamente foi a nossa hipótese levantada. A presença do gene MEC, que gera resistência à clindamicina, gerar essa resistência à VAN. É uma hipótese que plausível, que a gente conversei com o professor Paulo. O motivo exato ainda não temos um motivo exato assim para explicar, mas a resistência à clindamicina, visto outros estudos, mostraram uma pobre resposta à vancomicina também. A gente precisa de mais aprofundar mais nesse tema para saber exatamente o motivo dessa resistência à vancomicina. Ok, obrigada. Gustavo, só uma pergunta sobre esse critério de considerar como Camarsa. Esse paciente tinha diabetes também, né?
Mesmo Sim. assim, ele foi enquadrado como Camarsa. Então, classicamente, quando tem o diabetes, entra como Camarsa também? É uma pergunta aqui para você. Vocês Não, publicaram? o diabetes é um fator de risco para infecção pelo Camarsa. Ah, certo. Não é a classificação dele, é puramente um fator de risco. A classificação é baseada na susceptibilidade do Staphylococcus aureus. Tá, não, tá certo. Não, mas é que eu pensei que, tendo diabetes, se ele poderia ser. Está entendido, obrigado. É um fator de risco. Pacientes Fator com de risco. diabetes, principalmente descompensado, tendem a ter mais infecção pelo Camarsa. Tá certo. Eu achei curioso, Gustavo, que acabou que o MIC para vancomicina não era nenhum MIC assim limítrofe, né? Não, era um MIC considerado baixo. Pois é, e curiosamente o MIC da daptomicina é se não me engano, de cabeça assim, o último MIC sensível para daptomicina, só Sim, sim. para ironia A da coisa. daptomicina estava ali no limite mesmo. Aí o paciente apresentou boa resposta com ela, apesar desse MIC no limite, que foi trocado depois. E a vancomicina, assim, no tratamento, ele não teve resposta nenhuma mesmo. O paciente não apresentou melhora do quadro quando fez o curso de vancomicina. Agora, essa questão de ele foi tratado, que deu uma boa evolução para ele, foi quando fez a linezolida associado com cefepime, não foi? Não, isso foi um outro momento, professor. Foi no outro momento. No início, o primeiro momento foi vancomicina, aí o paciente não apresentou boa resposta, foi trocado para daptomicina, aí o paciente fez o curso de daptomicina, apresentou boa resposta, a lesão diminuiu um pouco, a secreção diminuiu, aí após essa diminuição da resposta inflamatória, infecciosa ali, foi programado a biópsia da lesão, para descartar o angiocarcinoma que foi levantado como hipótese. E um pouquinho antes já estava suspensa a daptomicina, o paciente já estava sem antibiótico terapia, ele fez o quadro de hipotensão. Aí que entrou o cefepime e linezolida. Apesar da questão da linezolida não ser indicada para infecção de corrente sanguínea, né? Entrou essa terapia. Nessa época, a gente não estava tão direto com o paciente mais. Perfeito. Obrigado. Gustavo, Sim, vocês rastrearam para complicações de estafilococcia, fizeram eco, sim, fizeram... sim. Sim, o paciente foi rastreado, foi feito ecocardiograma no paciente, não teve nenhuma outra complicação. E ele manteve segmento com a dermatologia. O contato que eu tive depois com os colegas da dermato disseram que o paciente evoluiu bem sem nenhuma outra complicação mesmo, nem precisou de nova internação. Gustavo, deixa eu te falar, você não quer descompartilhar a tua tela para a gente ir Claro. conversando, que aí a gente consegue se ver mais, acho mais legal. Tem duas perguntas para você aqui no chat enquanto a gente faz isso. A primeira é de vancocinemia, se vocês chegaram a fazer, e a segunda, se você tem uma explicação de por que o MIC da vanco era tão baixa, não sendo ele eficaz. Deixa eu sair daqui. Deixa eu... Saiu a tela aí, Rodrigo? Só para conferir. Ainda não. Ainda não. Dizia, qual foi sua pergunta mesmo? Agora sim. Isso.
Gustavo, qual foi a pergunta que a Denise fez para você? Eu fui olhar aqui, eu esqueci agora. Qual foi a pergunta? Bora abrir. Ela perguntou alguma coisa. Resistência cruzada? É que eu tive que atender o paciente, eu perdi o meio da pergunta. E agora a senhora me A perguntando Denise assim, que Marangoni. eu estou um Eu, pouquinho Tânia? perdido. É, Não, eu perguntei se ele sabia por que, sendo resistência à clindamicina, oferecia uma dificuldade de resposta à vancomicina. Eu nunca tá. tinha lido isso, nunca Hum. tinha visto isso antes. Assim, licença. Aí eu falei para a professora Denise assim, que essa é a nossa hipótese levantada, porque a resistência à clindamicina pode ser um fator de risco para resistência à vancomicina, tendo em vista que o paciente não teve uma boa resposta. Isso que nós levantamos no artigo, a dúvida. Sim, mas você não encontrou essa resposta, não é isso? Não, Você não não, a gente encontrou esse lugar levantou a nenhum. Você questão. fez uma pergunta. Isso, É, a ele gente né? levantou a questão. ele fez um relato de caso, né? Uma identificação do achado, para ver se realmente tem uma relação de causa e efeito, né, entre as duas drogas. Foi um achado, né? Foi um achado. Sim. Agora só respondendo aqui ao chat rapidinho, que quem perguntou foi a Daniele Souza. A vancocinemia, infelizmente, no Pedro Ernesto, não é muito eficaz da gente pedir. A gente pede vancocinemia, ela demora questão assim de uma semana para ficar pronta. Quando chega a ser, então não é eficaz, e a gente não conseguiu fazer. Demora muito e nem sempre a gente consegue fazer essa coleta para vancocinemia, infelizmente. Foi realmente uma falha do trabalho. E essa mic de vanco aqui, quem perguntou foi o Lucas Chiarella, porque a mic de vanco era baixa mesmo sendo não eficaz. A gente está tentando associar realmente a resistência à clindamicina com uma resposta ruim à vancomicina. A pergunta do nosso artigo, a hipótese que a gente levantou. Mesmo com a MIC baixa de 1, o paciente não teve boa resposta à terapia. Então, será que a clindamicina, a resistência à clindamicina interferiu nessa resposta terapêutica? A presença desse gene mequialinha que confere essa resistência? Isso realmente foi a questão levantada pelo artigo. Deixa eu te fazer uma pergunta de curiosidade também. Vocês chegaram depois a rever esse MIC é do painel automatizado, né? Vocês chegaram depois a fazer algum outro método para rever isso? Não, o MIC, o do painel automatizado, primeiro veio com 2 de vanco. Tá. Até eu não coloquei esse aí, não. Eu coloquei direto na apresentação a diluição em bancada, que foi de 1. Que o primeiro a gente falou, pô, tá com MIC de 1 de vanco, de 2 de vanco, mas vamos conferir isso aí. Aí pedimos para a microbiologia fazer na bancada e veio com MIC de 1. Beleza. Eu gostaria só de complementar aí que o diabético, né, ele tem realmente fator de risco, assim, para qualquer infecção por estafilococcus, né? Ele é mais colonizado por estáfilo, então ele tem, assim, maior risco por estáfilo. Agora, com relação ao Camarsa, chama a atenção que no Rio de Janeiro é um número muito, muito, muito grande, né, de infecções na comunidade por estafilococcus é determinada pelo Camarsa. Então, uma atenção da gente sempre com relação a isso.
só para falar uma coisinha, eu não sei ainda, mas um tempo atrás ainda tinha uma coisa, né, de que, por exemplo, o pessoal de São Paulo falava que não tinha tanto, né? Falava, nossa, mas aqui em São Paulo não tem tanto, mas na minha experiência também aqui no Rio a gente vê muito. Não sei se ele já terminou de tomar os outros estados ou se ainda é uma coisa um pouco nossa, assim, comparado com outros locais. Sinceramente, Rodrigo, eu vejo mais infecção por camarça nas infecções por estafilococcus, né, da comunidade, do que pelo MSSA. Eu acho que eu vejo meio a meio, sim. Eu acho que eu vejo muita coisa. Mas eu diria isso. Certamente não diria uma coisa muito menor do que 50%, não. Da minha cabeça. Coloquei o PDF do artigo aí no chat. Baixei e coloquei no chat o PDF. Sim, obrigado. Obrigado, Tânia. Alguém Assim, tem mais alguma pergunta? Eu não sei nem geralmente a gente até passa depois a palavra para o moderador. Não sei se veio alguém que queria falar alguma coisa aí também do serviço. Eu acho que o pessoal estava com tanta coisa para perguntar que já saiu disparando logo. Alguém quer fazer mais algum comentário? O professor Márcio estava presente, não sei se ele quer Não, estou fazer algum presente, estou comentário. presente. Não, não Sim. quero fazer, não. Eu acho que essa identificação de vocês, né, junto com o professor Paulo, o professor Leal, é muito interessante, né, que pega essa resistência clínica e vocês detectaram esse achado, né, que se ele for repetido, né, for comprovado em outros momentos, possa mostrar que existe uma relação entre uma resposta ruim à vancomicina quando o paciente tiver também uma resistência à clínica. Eu acho que foi um achado muito interessante. Agora, tem que ver se ela se repete em outras situações, né? E a minha pergunta nesse caso, estou recuperando igual você também numa gripe aí, né? É a questão dessa última infecção desse momento. Você atribui isso aqui, hein? Você acompanhava esse caso diretamente quando ele fez esse aparente sepse, né, no final ali, quando fez? Você acha que aquilo foi estáfilo mesmo ou era já outra infecção, outra bactéria associada ali? Qual a tua impressão? Professor, esse aí, infelizmente, ficou perdido esse último estágio aí. Nesse momento, eu já não estava presente na enfermaria. Eu rodei a enfermaria no início ali e o paciente piorou depois. Só que eu acredito que pode ter sido até outro patógeno mesmo, tendo em vista o tempo de internação do paciente. O paciente ficou um total de 45 dias internado. Então, pode ter sido acometido por outra bactéria, no caso, que ele apresentou uma resposta muito boa com a daptomicina, os parâmetros inflamatórios caíram, e depois ele abriu esse quadro de sepse aí, com o tratamento já consolidado. Engraçado, essa também foi a minha sensação, né? Que esse paciente teria feito possivelmente outra infecção por outros germes, né? Depois de um longo período de internação, né? Mas eu acho que isso não invalida de jeito nenhum a documentação desse caso inicial, né? Esse achado. Eu acho que a gente tinha que ficar junto com os colegas lá da micro, né? E fazer da rotina, né? Porque eu acho que essa documentação é muito importante. Amigos, mais alguma pergunta, algum comentário no caso clínico? Gustavo, foi FilmArray que detectou esse GenMac? Sim, foi por FilmArray. Tá, beleza.
Ok. Bom, então, queria agradecer bastante aí o Dr. Márcio, o Dr. Gustavo, pela escolha e apresentação do caso. Gostei bastante. Estou com um artigo aqui aberto no meu navegador para dar uma olhadinha nele depois. Então, realmente aí, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e espero ter contribuído com alguma coisa de conhecimento para todo mundo. Sim, Queria sim. parabenizar o doutor Gustavo, e o Paulo da Máscara, a doutora Giovana, o professor Leão, que estavam junto com ele. E nessa ocasião, foi no momento que a gente estava numa pandemia, né, uma situação muito forte, né, muito tensa no Hospital Pedro Ernesto, e parabenizar o Gustavo e o grupo lá da microbiologia que conseguiram produzir, e o Gustavo é um grande representante dos nossos colegas da nova geração de infectologistas, e que é um privilégio trabalhar com ele lá no Hospital Pedro Ernesto. Parabéns, Gustavo. Obrigado aí pela oportunidade de estar com você aqui nessa reunião da CIERJ, que eu pretendo participar de agora em diante, mais aí estar junto com o nosso grupo aí de infectologistas, viu? Muito prazer. Obrigado, professor. Beleza, muito obrigado. Então, vamos encerrar então essa primeira parte. Parabéns novamente, Gustavo, e eu vou chamar para fazer a apresentação da nossa professora convidada, a doutora Clarissa Damaso, que é virologista da UFRJ, para falar com a gente um pouquinho sobre monkeypox. Seja muito bem-vinda novamente. Estou agora te transformando aqui em co-host da nossa apresentação. Então, fique super à vontade, é um prazer recebê-la. Muito obrigado, Dr. Rodrigo. Obrigado pelo convite para apresentar aqui um pouquinho sobre o monkeypox aqui na reunião de vocês, né? Eu não sou médica, então já vou adiantar que minha abordagem, meu olhar é um pouco diferente, né? Mas é sempre interessante a gente, enfim, discutir. Eu já apresentei esse seminário, palestra em outros lugares, né? Então, se alguém já tiver assistido, peço desculpas vai ser um pouco repetido. Vou aqui compartilhar a minha tela. Vocês já estão vendo aqui? Vou botar no modo apresentação. Pronto. Está tudo certo? Dá para ver? Tudo certo. Então, peraí. Então, eu queria falar um pouquinho para vocês, então, sobre o monkeypox, né? Como eu falei, eu sou virologista da UFRJ, então minha formação é bem em biologia básica de poxvírus, que é o que eu trabalho há mais de 30 anos. O monkeypox ele pertence a essa família de vírus grandes, complexos, envelopados, que são os poxvírus. São vírus que têm um genoma muito grande para vírus, né? A gente pegar o mais recente de todos que tem sido mais próximos, que é o SARS-CoV-2, é em torno de 30 mil pares de base, a gente está falando aqui em torno de 200 mil pares de base, enquanto o SARS-CoV tem em torno de pouco menos de 30 proteínas, expressa pouco menos de 30 proteínas, os poxvírus expressam mais de 200, né? Sendo que 60 ou mais proteínas são fatores de virulência, então, que podem modular a resposta do hospedeiro, e com isso a gente ter respostas diversas de interação com hospedeiros, serem mais ou menos virulentos. E aí eu queria me restringir hoje, dentro dos poxvírus, são vários gêneros, eu não vou entrar nessa parte de classificação, mas me restringir aos ortopoxvírus, que é o gênero principal dos poxvírus, e em termos médicos é o mais importante, e historicamente também, porque abriga o vírus da varíola, além de abrigar o vírus monkeypox, cowpox, vaccinia, horsepox, e entre outros, né, que são vírus de importância médica. E o importante saber, que eu acho que para a gente discutir depois e conversar sobre vacinas e outros aspectos, é saber que dentro desse gênero ortopoxvírus, uma coisa interessante que eles têm em comum, que não ocorre nem todos os vírus são assim,
é que vírus desse mesmo gênero, pertencentes desse mesmo gênero, eles têm uma reatividade e proteção cruzadas. E o que isso significa dizer é que se a pessoa é infectada com monkeypox, ela está protegida contra a varíola. Se ela é infectada com varíola, está protegida contra monkeypox, vacina, cowpox e por aí em diante. Então, por conta dessa reatividade e proteção cruzadas, é que o vírus vacina foi utilizado como vacina antivariólica e com sucesso pelo menos desde a metade do século XX para cá. Então, a vacina atualmente antivariólica, desde 1950, 1940, é feita de vírus vacina, né? A gente sabe por experimentos, estudos de sequenciamento de genomas feitos pelo nosso laboratório, em colaboração com grupos da Alemanha e um pesquisador venezuelano-americano, que no começo do século XX e no final do século XIX, muito provavelmente, o vírus Rospox é que era a vacina antivariólica com base no sequenciamento de vacinas dessa época. Eu vou mostrar só mais adiante uma imagem, né? E desses vírus que eu estava me referindo, o vírus da varíola é um vírus que infecta exclusivamente humanos, enquanto que o monkeypox, vacina e cowpox, por exemplo, são vírus que infectam roedores. Esse é o reservatório natural, roedores diversos de diferentes espécies, né? E o homem e outros mamíferos são hospedeiros acidentais. Então, esse é um vírus zoonótico, são vírus zoonóticos que fazem um processo que a gente conhece como spillover, passando dos seus reservatórios para outras espécies de vertebrados. É claro que a gente não pode falar de vírus monkeypox sem falar da varíola, né? Que são doenças distintas, embora aqui no Brasil goste de chamar de varíola do macaco, na verdade esse nome é em português apenas, né? Em espanhol também tem uma coisa parecida, mas são doenças diferentes, causadas então por vírus diferentes. A varíola, né, ela foi erradicada nessas datas que estão marcadas aqui nos gráficos. No Brasil, foi o último caso das Américas, especificamente aqui no Rio de Janeiro, em 1971, e o último caso natural de varíola foi na Somália, em 1977. Com isso, o último caso real, que não foi natural, foi um acidente de laboratório, foi em 1978, e então a declaração da erradicação da varíola no mundo ocorreu em 1980. Então, isso quer dizer que, a partir daí, a vacinação passou a ser suspensa no mundo. Então, no Brasil, a vacina, em termos de campanha, né, que todo mundo lembra, pelo menos quem tomou a vacina, aquela pistola, era feita até 1973, 75. A partir daí, somente se a pessoa fosse procurar a vacina num posto de saúde, no hospital, e ela conseguiu, quem nasceu até 1979 ainda tem chance de ter sido vacinado. A partir daí não se vacinou mais aqui no Brasil. E no mundo, certamente, a partir de 1980, a vacinação foi suspensa. Então, o que acontece com a suspensão da vacinação antivariólica no mundo, após a erradicação da varíola, que foi amplamente celebrada como um feito histórico, porque é a única doença humana até hoje erradicada, a partir daí começou a se ter, então, uma população cada vez mais suscetível à infecção por outros ortopoxvírus, porque, como eu disse, a vacina antivariólica consegue proteger contra outros ortopoxvírus e não só contra a varíola, devido à reatividade e proteção cruzada entre os membros do gênero ortopoxvírus. Então, com isso, a gente começou a ter surtos de vírus vacina na natureza aparecendo, e a gente detectou no nosso laboratório, nós identificamos pela primeira vez o vírus Cantagalo aqui no Brasil, aqui na região de Cantagalo, no Rio de Janeiro, e hoje em dia está espalhado pelo Brasil todo. Ele causa lesões nas tetas e nos úteros de vacas leiteiras e nas mãos dos ordenhadores. Né? E isso vai passando o vírus de uma vaca para outra através dos ordenhadores, e é dessa forma que ele vai basicamente se espalhando. O vírus cowpox causa surtos na Europa, não é um vírus de vaca, apesar do nome,
é um vírus de roedor, então ele é muito comum em pessoas que têm ratos como pets, ou então gatos que comem ratos de rua ou de quintal, e tem em casa. Então, na França, na Espanha, na França, na Alemanha, bem comum, e o vírus monkeypox na África, né? Então, o monkeypox, ele estima-se que ele tenha surgido há 3.500 anos atrás, a partir de análises de relógio molecular com sequenciamento de vários genomas, mas ele foi identificado pela primeira vez em 1958 na Dinamarca, em macacos usados para pesquisa, daí o nome monkeypox. Depois foram surtos nos Estados Unidos, também macacos usados para pesquisa, e num zoológico em Roterdã, na Holanda, em 1964, onde vários animais foram infectados, inclusive animais que não pertencem ao bioma africano, como, por exemplo, o nosso sagui, o nosso mico, que se mostrou extremamente sensível ao monkeypox. Esse aqui é o trabalho, né, de 1959, que é um trabalho muito bacana, embora seja de 1959. E os primeiros casos em humanos ocorreram na África, foram identificados na África, na República Democrática do Congo, em 1970. E eu queria chamar a atenção para a idade média das pessoas afetadas, na época que era de 4 anos. O primeiro caso foi uma criança de 9 meses até. A partir daí, né, tem uns relatos mostram que o número de casos vem aumentando a cada década, né, chegando, por exemplo, aqui a mais de 10 mil casos, aqui entre 2010 e 2019, há mais de 18 mil casos, entre casos confirmados e casos suspeitos, principalmente na República Democrática do Congo, com vários outros países afetados, e a gente já observa casos importados em outros países, que tiveram, então, viajantes saindo aqui de algum país endêmico na África e levando consigo o vírus, né? E eu vou chamar a atenção para esse caso aqui nos Estados Unidos em 2003. Então, o monkeypox é um problema grave na África, principalmente na República Democrática do Congo, onde nos últimos 5 anos já foram detectados mais de 6.500 casos, mais de 1.000 casos só este ano, com uma taxa de letalidade em torno de 3,8%, podendo chegar a 10% em alguns desses anos. E vejam que a idade média já subiu para 21 anos, e sendo o máximo 40 anos. Na Nigéria também, com um surto que começou em 2017 e até hoje se mantém, né, de 85% das pessoas infectadas estão abaixo de 40 anos. Foram detectados já 9 mortes até 2019. Esse ano nós já tivemos uma morte e 111 casos suspeitos, com 46 confirmados, agora em 2022. Aqui é uma imagem de uma pessoa, né, infectada pelo monkeypox, né, com as lesões basicamente na face. Eu vou falar isso um pouquinho depois. Essa figura aqui não é para tentar nenhum detalhe, mas é para mostrar basicamente que aqui são genomas que foram sequenciados já do vírus monkeypox, para mostrar basicamente que a gente tem o que conhecemos como 2 clados filogenéticos, né? Então, um grupo filogenético é do oeste da África, basicamente da região da Nigéria, e um grupo do centro da África, que é chamado de Bacia do Congo. E eles são diferentes, esses vírus, geneticamente, e isso se reflete também na virulência. Esse subtipo aqui tem 1 a 3% de letalidade, enquanto que esse subtipo da África Central chega a 10% de letalidade. Os vírus que estão circulando no momento, agora em 2022, pertencem, né, a esse clado filogenético que tem uma baixa virulência. E também, a partir desse clado filogenético, é que saíram os vírus, né? Estão classificados os vírus que foram exportados para os Estados Unidos em 2003, a partir da importação de animais exóticos, né? De Gana, na África, para uma pet shop no Texas,
sem as devidas documentação, sem quarentena, nem nada. Esses animais foram trazidos para pet shop, ratos gigantes, esquilos, e alguns estavam infectados com monkeypox. Esses animais foram distribuídos para 11 estados, para pet shops de 11 estados. No total, 47 pessoas foram infectadas, muitas crianças, né, porque eram pets, e principalmente esse animal que as crianças têm nos Estados Unidos como pet, que se chama Prairie Dog, que na verdade é um cachorro da pradaria, o nome, mas é um esquilo. E ele se mostrou muito sensível à infecção por monkeypox. E ele coabitava nas pet shops, né, nos mesmos locais, gaiolas que tinham sido desses animais, e vários adoeceram. E desde 2017, a gente percebe um certo aumento do número de casos exportados para outros países a partir da África, mas sempre com um vínculo epidemiológico de viagem de alguma pessoa daquele país para algum país, vindo de algum país africano. Então, sempre houve esse vínculo epidemiológico com um país endêmico para monkeypox na África, mas a gente observa um crescimento desse número de casos. Ano passado, por exemplo, a gente já teve 3, esse ano a gente já teve também na faixa de 3, e por aí vai. Até que chega agora, 2022 também, logo após um caso no Reino Unido, que havia de monkeypox no Reino Unido, que era relacionado a uma viagem à Nigéria, logo depois 2 casos outros de monkeypox, mas com a particularidade de não haver um vínculo epidemiológico nem com esse caso do começo de maio, nem com viagem ao continente africano. Então, esses 2 casos eram pessoas que coabitavam, né, numa mesma residência, e ficou sem explicação do porquê, como surgiu o monkeypox nessas pessoas. E depois esses casos sucederam no Reino Unido. Em Portugal também começou a ser relatado, mas até anteriormente, né, foi em abril, o início dos sintomas por 5 homens, e com isso houve essa explosão de casos que está aumentando. Hoje em dia, a gente está tendo uma faixa de 100 casos por dia que vem aumentando. Então, uma atualização dos dados de ontem, nós tínhamos já ontem 2.626 casos confirmados, desculpa, aqui está errado, são 39 países, não 34. O Brasil agora está com 8 casos suspeitos, 20 casos já foram descartados e também 8 casos confirmados. E aqui tá não estão todos os países, porque não está cabendo mais na tabela, né, os 39, então eu só selecionei alguns. O Reino Unido continua liderando, mas a Espanha está realmente chegando muito perto já do número de casos. Agora, o interessante é que sem óbitos, né, ainda bem, tem se mostrado bem brando. Eu vou mostrar para vocês uma questão de definição de caso que está sendo importante de ser revista no momento. Então, a maneira como evolui o processo, a infecção, a partir de um tempo de incubação, que é estimado em torno de 14 dias, mas tem trabalhos agora mostrando que está em torno de 8 dias, mais ou menos, pelo menos em alguns países, o tempo de incubação, a gente tem os sintomas mais genéricos, né, de dor de cabeça, dores musculares, dor nas costas, calafrio, astenia, febre, e logo a partir de uma febre realmente que é descrita como uma febre súbita, vem um quadro, então, de linfadenopatía, que é bem clara, e logo em seguida abre o quadro de vesículas e pústulas, né, evoluindo de máculas, pápulas, vesículas e pústulas, chegando, então, a secar, formando crostas. E isso é muito importante, a gente vai ver depois. Essa doença é normalmente autolimitada, ela dura em torno de 2 a 4 semanas, mas que pode agravar em crianças, gestantes e pessoas com imunossupressão, né? A transmissão ela tem início ainda nos sintomas mais genéricos, sem entrando, obviamente, na fase de sintomatologia específica, claramente até a presença de crostas, o que é uma diferença para a varicela, porque na fase de crostas ainda tem bastante vírus. Então, isso é importante não só para a contenção, como também para o diagnóstico.
E aí eu queria mostrar essa parte dos sintomas. Claro que aqui é varíola, é só um quadro ilustrativo da progressão, porque eu não tenho essa progressão assim mostrando para monkeypox, mas é parecida no quadro clássico de monkeypox, que é o que a gente vê na África. Eu vou explicar o porquê que está tendo esse problema agora, né? Então, essas são as lesões claras. Depois, quando as crostas caem, a pele fica despigmentada. E esse aqui já é um caso de monkeypox clássico. O que está nos chamando a atenção bastante é que o quadro atual que a gente está vendo nos países da Europa, inclusive aqui no Brasil e outros países, é que está muito mais brando o monkeypox do que o próprio monkeypox do oeste da África, que já é mais brando que do centro africano, tá? Com apenas algumas lesões. Aqui é na Itália, um paciente da Itália, aqui um paciente na Austrália, poucas lesões pequenas. Às vezes não estamos vendo nenhuma queixa de febre, não estamos vendo, até linfadenopatia às vezes não está sendo visto, que é um clássico para monkeypox, dores no corpo, astenia muito leve, poucas lesões espaçadas e, às vezes, lesões apenas concentradas na região genital. E isso tem chamado a atenção porque eu acho que está passando muito desapercebido por muitos médicos na hora de fazer a identificação de um caso suspeito. Então, eu vou chegar na definição de caso suspeito. A gente trocou anteontem, no Ministério da Saúde, essa definição pela clara, isso seguindo o que a gente tem sido discutido na OMS e na OPAS, de claramente está se perdendo casos com a definição clássica de monkeypox, que é o que a gente vê nos quadros na África. Então, a transmissão é feita basicamente por contato. Essa é uma doença, uma infecção de contato por pele, a transmissão, contato tanto com as vesículas, com as pústulas e com as crostas, isso é muito importante, com secreções respiratórias por gotículas grandes, numa transmissão face a face, tem que estar muito perto para haver troca de saliva, contato com o material contaminado, né? Então, materiais contaminados, desculpe aqui o erro de português, com fomes, roupa de cama, toalha e a roupa dos pacientes. Então, as pessoas que lidam com isso têm que usar máscara e luvas, né? Não sacudir para não fazer aerossol, etc. Então, a gente chega na definição de casos de acordo com a OMS, que é muito parecida com o que era aqui no Ministério da Saúde até semana passada, por exemplo, que era a definição de caso para um monkeypox clássico. Então, era toda ou qualquer pessoa que, a partir de 15 de março, tivesse febre, dor de cabeça, mialgia, dor nas costas, astenia, linfadenopatia, fazendo, obviamente, exclusão de algumas, de varicela, herpes e outras doenças que tivessem um quadro semelhante. E aqui no Brasil é importante a gente incluir a vacina bovina causada pelo vírus Cantagalo, porque, como eu disse, a gente pode ter lesões na mão de pessoas que têm contato com gado que tenham a vacina bovina, que é causada pelo vírus Cantagalo, né? E é claro que está pensando em pessoas que estão mais em área rural. Só que a gente mudou essa definição, veja aqui agora, 20 de junho saiu a nova definição de caso suspeito, porque o quadro está sendo bem mais leve. Por exemplo, o paciente aqui do Rio de Janeiro, primeiro, ele tinha uma lesão, apenas uma lesão. Teve uma febre muito branda, ele nem aferiu a febre, pouca dor no corpo, sentiu mal por pouco tempo e teve apenas uma lesão. Então, o que foi discutido na sala de situação do Ministério foi justamente fazer uma redefinição desse caso para a gente não estar perdendo qualquer coisa. É claro que quando a gente abre muito o leque, aí a gente começa a ter o problema de começar a aparecer de tudo, né? Então, está sendo um problema esse ajuste um pouco. Então, a definição atualmente de caso suspeito é um indivíduo de qualquer idade que, a partir de 15 de março,
apresente início súbito de erupção cutânea aguda sugestiva, eu vou falar desse asterisco, de monkeypox, única ou múltipla. Então, a gente trocou para não ter aquele quadro, imaginando que a pessoa tem que aparecer cheia de pústula. Não, única ou múltipla, em qualquer parte do corpo e incluindo a região genital, que normalmente não é dito no caso de monkeypox clássico, e que está associado ou não à adenomegalia com um relato ou não de febre. Então, a gente teve que abrir essa definição, porém, a gente associa isso para tentar, nessa fase atual do surto, onde os casos estão vindo de fora, então a gente não tem no Brasil ainda uma transmissão sustentada da infecção, então a gente abriu aqui em cima, mas fechou ao relacionar com o histórico de viagens a um país endêmico, né, ou países que têm casos confirmados de monkeypox, ou ter um vínculo epidemiológico que está nos 2 asteriscos mais abaixo, né, definidos, com pessoas que vieram de fora de um país desses, ou pessoas que sejam suspeitas ou tenham algum tipo de lesão. Então, a gente meio que fechou para pessoas que têm contato com pessoas de fora, ou pessoas que viajaram para algum desses países, ou contato íntimo, múltiplo, com parceiros desconhecidos. E isso porque esse é um parâmetro, uma característica que nós estamos vendo na grande maioria dos casos no mundo, de pessoas com múltiplos parceiros desconhecidos. Então, esse está sendo associado a isso, né? E essa erupção característica seriam essas lesões profundas e bem circunscritas, umbilicadas na região central, com progressão nos estágios sequenciais, mas de forma paralela, né? Todo mundo no mesmo estágio de lesão, embora a gente veja estágios diferentes em regiões do corpo diferentes. Então, por exemplo, a região genital já está com crosta, e aí começa no braço com novas lesões. Então, sugerindo uma autoinoculação. E outras características, isso tudo está disponível na página, nas orientações do Ministério da Saúde, né? Então, a gente teve que mudar porque justamente os casos estão mais brandos. E talvez porque os casos estejam mais brandos e as pessoas consigam, então, se sentir bem, a ponto de sair, irem para festas, eventos, ter relações sexuais com vários parceiros, tudo isso talvez esteja, então, aumentando o número de casos e esteja passando abaixo do nosso radar de detecção para fazer o rastreamento de contato. Então, esse está sendo um dos pontos que a gente acredita que pode ser que, por isso, a gente esteja com esse número enorme de casos que talvez não fosse tão esperado. Então, eu vou mudar agora um pouquinho o que eu vou falar, porque eu quero falar agora de vacinas e tratamento. E vou chamar a atenção para o fato de que, quando a varíola foi erradicada, nós estávamos em plena Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética naquele período, e deter o vírus da varíola era um símbolo de poder. Então, quando a varíola foi erradicada, os estoques foram todos destruídos ou recolhidos para 2 centros de segurança máxima, colaboradores da OMS, que são o CDC, e o outro é o Instituto Vector, na Sibéria, na Rússia. Esses estoques foram decididos que eles serão destruídos, isso foi decidido na Assembleia Mundial da Saúde em 1986. O que está se postergando sempre é quanto à data que eles serão destruídos, e um comitê assessor da OMS para pesquisa com o vírus da varíola foi criado em 1999, né? Eu faço parte desse comitê desde 2009, e o que se faz nesse comitê é justamente se discutir e aprovar ou não pesquisas propostas por esses 2 países usando o vírus da varíola, né, no laboratório. As pesquisas são extremamente bem controladas, a gente chega ao ponto de controlar a quantidade de vírus usado, e todas têm um fim muito claro de melhor desenvolvimento para a saúde pública. Então, são pesquisas envolvendo a melhoria de vacinas, descoberta de antivirais,
ou de métodos de diagnóstico. Então, são 3 finalidades muito claras. Mesmo que a pessoa tenha uma ideia brilhante, de pesquisa, isso não é aprovado. E eu falei disso por quê? Porque justamente como a varíola não tem modelo animal para ser estudado, e também porque a varíola não existe como doença no mundo, qualquer estudo de antiviral ou de novas vacinas precisa ser feito com modelos que a gente chama modelos de substituição, que são vírus que possam, com seus hospedeiros, substituir o que a gente interpretaria como varíola. E é claro que a gente aí tem que ter vários modelos. Então, um deles, que é muito utilizado, é o monkeypox, até pela similaridade das características clínicas. Então, monkeypox em macacos, que são primatas não humanos, não precisa ser só macaco, primatas não humanos. Monkeypox em prairie dog, no cachorro da pradaria, que se tornou um bom modelo para monkeypox. Rabbitpox em coelho, vaccinia em roedores. Então, há vários modelos de ortopoxivírus e seus hospedeiros para se estudar, então, vacinas antivirais, e o diagnóstico a gente pode fazer com o genoma do vírus da varíola mesmo. E com isso é que houve o desenvolvimento, então graças a esse programa para... e o porquê, né? Na verdade, eu não disse o porquê desse uso do vírus da varíola, porque é o receio de utilização dele como arma biológica. Então, se desenvolve mais vacinas, terapias e tudo mais, numa tentativa de se prevenir ou estar preparado, na verdade, para o uso possível no futuro do vírus da varíola como arma biológica. Então, com fins de biodefesa, essa é que é a palavra correta. Então, com esse cenário, né, a gente já sabe desde 1964 que o vírus vaccinia, quer dizer, a vacina antivariólica, protege macacos rezos contra a monkeypox. Então, a vacina protege contra a monkeypox, como eu disse lá no começo. E a OMS ela tem 30 milhões de doses de vacina antivariólica estocada em caso de uma necessidade, pensando sempre na questão de biodefesa. 2,8 milhões estão em Genebra, sob a guarda da Guarda Suíça, e 27 milhões são estoques que a gente chama virtuais, mantidos pelos países que já se comprometeram em doar no caso de necessidade. 1/3 dessas doses são vacinas de primeira geração, que a gente normalmente não vai utilizar como primeira opção, porque são vacinas que, embora extremamente eficazes, né, a gente conseguiu eliminar a varíola graças a essas vacinas, mas quem tomou lembra que ficava com uma pústula, fazia febre, né, passava mal. E com a experiência que a gente teve com o Covid, a gente sabe que vai ser impossível qualquer pessoa tomar uma vacina que deixa uma pústula desse tamanho, a gente faça febrão, isso não vai acontecer. Fora o fato que essas vacinas, elas não atendem mais os padrões atuais de reatogenicidade e tudo mais. Então, isso é claro, os padrões da indústria farmacêutica mudaram completamente, né? Então, as vacinas são todas feitas atualmente de vírus vaccinia, né? Como eu disse para vocês, as vacinas antigas, né? Isso aqui é uma vacina que a gente sequenciou de 1902, né? Foi sequenciada pelo grupo do Dr. Andreas Nisch na Alemanha, e a análise e a montagem do genoma foi feita no nosso laboratório. A gente sabe, né, que essa vacina é feita de vírus Hosspox, né, baseado na sequência do genoma, e vacinas também da época da Guerra Civil Americana, que a gente teve acesso. Mas as vacinas atualmente, a partir de 1940, a gente não entende por quê nem como, mas a partir daí começou a se utilizar o vírus vaccinia. E é o que a gente usa tanto naquelas vacinas de primeira geração, quanto nas vacinas mais modernas, que são a vacina, por exemplo, da ACAN 2000, que é feita pela Sanofi Pasteur e comercializada não é comercializada, o governo americano tem essas vacinas, e essa vacina é usada nos Estados Unidos em militares que são mandados para zonas de conflito em Oriente Médio e tudo mais, então eles são vacinados, e pesquisadores que trabalham com poxivírus. E existem outras vacinas de terceira geração, vacinas interessantíssimas. Deixa eu falar antes da outra vacina de segunda geração, que é licenciada, é a vacina da Microgen, na Rússia, né, que também é de vírus replicante, assim como a ACAN 2000,
e uma vacina de terceira geração, que é a LC16M8, que é uma vacina comercializada pelo Japão, pela KM Biologics, que é uma vacina muito interessante, que tem baixa reatogenicidade, mas é de vírus replicante, vírus vaccinia. A vacina que está sendo mais cotada para utilização, e quase todos os países estão tentando comprar, é a vacina da Bavarian Nordic, que é uma vacina também de vírus vaccinia, dessa cepa MVA. Mas o interessante é que esse vírus é tão deletado e atenuado que ele não replica mais em células humanas. E daí ele ser interessante, porque a gente não tem aquela pústula nem nada, né? Então, ela é licenciada nos Estados Unidos para varíola e monkeypox com o nome de Jynneos. Ela é licenciada na Europa também para varíola e monkeypox com o nome de Invanex, e no Canadá ela é licenciada com o nome de Invamune. Então, esse licenciamento não é uma vacina que é encontrada em nenhum programa de vacinação no mundo. Os países, eles fazem parte dos estoques estratégicos de países da Europa, dos Estados Unidos e do Canadá, justamente com a finalidade de estoques estratégicos para biodefesa, né? É claro que agora, com a situação de monkeypox, a Inglaterra, por exemplo, está fazendo uso da Invanex. E a empresa está sendo cotada e pedidos e mais pedidos para produção, eles estão escalando a produção deles. Quais são as indicações atuais da OMS para a vacina? As indicações são em profissionais de laboratório, né, de pesquisa, diagnóstico e laboratório clínico, profissionais da linha de frente, de saúde da linha de frente, e contactantes de casos confirmados. Então, nesses casos aqui, a vacina seria dada de forma pré-exposição, como uma profilaxia pré-exposição, como qualquer vacina, né? E nestes casos aqui, como uma terapia pós-exposição, pois a vacina antivariólica funciona muito bem se dada até 4 dias pós-exposição. Os Estados Unidos preconizam que pode ser dada até 14 dias pós-exposição, caso a pessoa ainda não tenha sintomas, tá? Mas o ideal, 4 dias. Outras vacinas foram desenvolvidas durante esse tempo de estudo em que esse comitê da OMS se reúne. Então, e antes até, a Rússia é campeã de produção de vacinas, tem a Ospavir, que é uma vacina inativada, que eu não gosto particularmente, nenhuma vacina inativada funciona muito bem contra o ortopoxvírus. Ela é dada no esquema de prime boost, onde ela funciona como prime, e o boost é dado com aquela outra vacina que eu falei, da Microgen. A Teovac, que é uma vacina oral, que não se conhece muito, e eles têm uma vacina muito interessante que está em desenvolvimento para ser licenciada este ano, que é a VAC Delta 6, que é uma vacina de terceira geração com 6 genes de virulência que foram deletados. Então, é uma vacina bem atenuada. E tem mais outras 10 vacinas de quarta geração, porque são vacinas de DNA ou de subunidades proteicas, que estão em desenvolvimento ou em testes clínicos. Quanto às terapias antivirais, há 2 drogas que foram licenciadas bem recentemente contra varíola e também contra monkeypox, tá? E funcionam muito bem, principalmente o TPOXX. O TPOXX é realmente excelente. Eu já tive a oportunidade de trabalhar no laboratório fizemos várias análises e testes contra o vírus Cantagalo, que é muito eficaz. Ele tem o nome também de Tecovirimat, ou o nome oficial da molécula é ST246, produzido pela firma americana SIGA Technologies. Ele foi licenciado para varíola nos Estados Unidos, porque a SIGA optou por somente pedir licença para varíola. Então, ele está dentro do estoque estratégico dos Estados Unidos, de várias doses, e ele foi licenciado na Europa contra varíola, monkeypox, cowpox e com complicações possíveis das vacinas de primeira geração, caso seja necessário tomar, né? Então, ele é muito eficaz. A outra droga é o Tembexa, que é o Brincidofovir. O Brincidofovir é um derivado do Cidofovir, só que é mais estável, tem uma melhor biodisponibilidade, é menos nefrotóxico. Ele é produzido pela Chimerix
e inibe a replicação do DNA viral. E ele está licenciado contra a varíola nos Estados Unidos, embora ele funcione contra outros ortopoxivírus. Eu já testei no laboratório, funciona muito bem contra o vírus cantagalo, por exemplo, e inibe, na verdade, vários vírus de genoma DNA. Em desenvolvimento, a gente ainda tem pela sigla o ST357, que ainda não está só em fase de estudos, e uma droga russa chamada NIOC-14, NIOC-14, que é muito similar ao ST246. Né? Eu não sei nem por que a Rússia não quis, acho que, comprar ou pagar pela patente do ST246 e acabou fazendo um. E a gente tem a imunoglobulina humana, né, contra vírus vaccinia, que funciona como uma terapia pós-exposição, se for necessário. Né? Aqui, só para vocês, tem a dosagem, a administração do TPOXX. Ele realmente funciona contra a monkeypox, ele já foi usado num daqueles casos importados no Reino Unido, em 2018, e funcionou muito bem. Aqui está uma curva de sobrevivência em primatas não humanos infectados com monkeypox, mostrando que os animais não tratados todos sucumbem, morrem, enquanto que todos os animais tratados com alguma dessas doses sobrevivem. Né? E ele pode ser dado até já dentro de um período de racha, já que ele reduz o número de, enfim, a sobrevivência da pessoa, né, no caso de para varíola, que é a ideia aqui do tratamento. E é isso. Obrigada. Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente pode discutir. Doutora Clarissa, parabéns pela apresentação, achei sensacional. Obrigada. Eu ia te perguntar se você viu alguma teoria de por que as lesões estão sendo tão mais benignas. Né? Por que elas estão mais benignas? Não, assim, eu tenho uma suposição, mas assim, de discussão com colegas, né? Porque eu acho que a gente não está fazendo muita transmissão, está vendo muita transmissão via respiratória. Eu acho que está sendo mais uma transmissão por contato, né, da pele com a lesão, e aí você faz uma infecção localizada, que sempre é mais... no caso de poxivírus, ela é sempre, a gente vê isso até em animal, em laboratório, ela é sempre mais branda, mais leve, do que quando a gente faz uma infecção sistêmica pela via respiratória, porque aí não faz viremia, você não vai para órgão, você fica só com uma infecção localizada. Eu acho que pode ser isso. A gente está tendo muito contato de pele e você vê claramente que você está tendo pessoas com lesões na região genital e todos os contactantes que foram traçados, que conseguem ser traçados, também com lesões só na região genital. Então, é bem característico o contato de pele aí na transmissão. Beleza, muito obrigado. Tânia já está com a mão levantada aqui para fazer uma pergunta. Tânia? Sumiu a mão levantada. Alguém quer fazer alguma pergunta? Clarissa, eu gostaria de saber um pouco mais sobre o que vem saindo agora, né, de pacientes assintomáticos. Você poderia colocar para a gente isso? Eu não conheço paciente assintomático, não. Eu não tenho tido essa informação. O que eu acho que a gente pode ter pacientes realmente com poucos sintomas e muito brandos e não percebe, como esse que eu falei que foi o primeiro caso aqui no Rio de Janeiro. Uma pústula apenas e pouca febre, mas não foi um paciente assintomático. Né? Então, eu desconheço. Assim,
a informação que a gente tem de monkeypox na África, não existe a paciente assintomática, não teria nenhum. E isso é o que acontece, por exemplo, com varíola, né? Você não teria varíola assintomática, teria talvez com poucos sintomas no caso de alastrim, ou de uma pacientes vacinados que tivesse feito um breakthrough da vacina. Mas eu não conheço assintomático, então eu nem posso muito comentar. Eu não sei se é aqui no Brasil que isso está sendo visto, eu não ouvi isso. Não, eu acho que são mais de trabalhos assim da África mesmo. Ah, bom. Eu desconheço pacientes assintomáticos. Eu acho que pode haver pacientes com poucos sintomas. Que seriam em pacientes que têm anticorpos, né? E sem qualquer história assim de doença. Pode, eu acho que pode acontecer isso. Com pacientes, eu conheço com poucos sintomas. Pacientes, por exemplo, já vacinados. Agora, cada vez mais, mesmo as pessoas com vacina, por exemplo, eu tenho anticorpos que a gente dosa lá no laboratório os anticorpos da gente de vez em quando. Então, eu tenho anticorpos, eu não sei se isso quer dizer se protege ou não, né? E conheço pessoas que tomaram talvez vacina tanto quanto eu, quantas doses quanto eu, por causa da idade, e já não tem mais quase nenhum anticorpo. Agora, o que isso realmente significa, né? A gente sabe que a imunidade vai perdendo, até mesmo porque a gente não tem boosters, né? Na época mesmo que a pessoa deixou de ser vacinada, mas enquanto existia varíola circulando, a pessoa ia realmente tomando pequenos boosters, né, por contato com o vírus. Isso é comum. E a gente não vê isso depois que a varíola foi erradicada. Então, eu realmente não acho até que as pessoas vacinadas podem até ter poucos sintomas realmente. Agora, completamente assintomáticos, eu não sei, porque a maneira para se ver isso teria que ser por sorologia, né? Para saber que uma pessoa, por exemplo, assintomática já tenha sido infectada. Teria que ser por sorologia. E sorologia para ortopoxivírus é muito complicado, porque ela não vai dizer que a pessoa foi infectada com monkeypox, ela só vai dizer que a pessoa foi infectada com ortopoxivírus, por conta da reatividade cruzada. Por isso que a sorologia não é um exame que a gente pede, nem é um exame aceito pela OMS como para diagnóstico. Então, é complicado de avaliar isso. Ok, obrigada. Nada. Tânia está com a mão levantada, Tânia? Estou. É que, olha, já caiu tantas vezes eu fico passando do computador para o celular, porque toda hora cai a rede aqui. Eu queria agradecer, Clarice, excelente palestra. E eu tenho uma pergunta para você, se você sabe se o Brasil já se mobilizou para solicitar vacinas, né? Porque não estou vendo razão para a gente não passar pela mesma situação que os outros países. Também acho. Sim, o que acontece? A empresa, todo mundo está querendo a da Bavarian Nordic, que é a vacina que você não deixa pústula, enfim, faz febre, etc. Então, todo mundo quer essa. Mas, assim, a Bavarian Nordic não tem, ele já mesmo disse que está, assim, no limite de produção dela, porque é uma empresa que fazia um tanto número de doses por ano para estoques estratégicos de países em função de biodefesa e agora está se vendo tendo que produzir para todos os países querendo, então não está dando conta. Mas a OPA está negociando já, isso a gente sabe lá, já é certo, a OPA está negociando para cada país, né, que pertence lá, enfim, aos países membros da Assembleia Mundial da Saúde. Então, via OPA, está se conseguindo já tentar fazer a importação nesse processo. O número não é elevado, porque a ideia realmente são esses grupos de serem vacinados, pessoas de laboratório e profissionais de linha de frente e contactantes. Agora, por exemplo, a Inglaterra está fazendo a vacinação, mas muitos países, mesmo tendo vacinas no estoque estratégico, não estão fazendo a vacinação, porque os casos têm sido muito brandos. E fora o fato que tem lugares que as pessoas não querem vacinar. Na verdade, só 14% dos profissionais de linha de frente na Inglaterra disseram que aceitavam ser vacinados, né? Então, assim,
não vai talvez precisar ter vacina para muita gente, né? Se aqui no Brasil fizerem isso também, né? Porque assim, a gente já, macaco velho não bota mão em cumbuca, né? Então a gente já passou por essa situação com as vacinas de Covid, que a gente não se candidatou, e com isso a gente foi comprar lá na frente, morreram 300 mil pessoas a mais pela falta da vacina. Então, eu sei que a doença, até que a gente está vendo até agora, é benigno, né? Mas se a gente não se candidatar, a gente não vai ter. Sim. Não, fora o fato que, Tânia, é uma coisa importante. Você vê só, um profissional, vamos dizer, de laboratório, como lá no nosso da UFRJ, que a gente tem o diagnóstico sendo feito. Se essas pessoas, por acaso, são infectadas num acidente no laboratório, lidando com uma amostra, qualquer coisa, a ideia, o isolamento é até as crostas caírem. Então, você tem 4 semanas que a pessoa fica isolada. Simplesmente vai parar o diagnóstico, porque a gente não tem como repor pessoas para isso. A mesma coisa o profissional da linha de frente. Você vai ficar com pessoas 4 semanas, né? Para a Covid, você fica 1 semana com a pessoa fora. 4 semanas com a pessoa fora, por conta... Então, assim, a questão não é, eu acho que nem só a gravidade da doença ou não, mas é o tempo que você tem que tirar essa pessoa da linha de frente, o profissional que está sendo necessário, tendo vacina, né? E essa bola cantada de vacina, eu já falo isso com o Ministério desde muito tempo, porque, por exemplo, nossos profissionais do Exército Brasileiro, que fazem a linha de frente de biodefesa, que é o DQBRN, que é a defesa biológica, radiológica e nuclear, são meninos, eu chamo garotos, porque é tudo na faixa de 26 anos, ninguém é vacinado. Então, mesmo que fosse um caso, em termos de biodefesa para varíola, esse pessoal não está vacinado. E isso é um absurdo. Como é que a pessoa é de linha de frente para defender contra arma biológica se você tem vacina para alguma dessas armas biológicas e você não vacina essas pessoas? Então, isso eu já estou conversando desde muito tempo. E a pessoa que foi mais receptiva, estava bem animada a comprar a vacina, na época, foi em 2019, foi o secretário do Ministério da Saúde, o Wanderson Oliveira, que estava assim, muito empenhado nisso. Eu já estava fazendo contato com a Bavarian Nordic, que eu consigo, através lá das reuniões da OMS, do representante que vai nas mesmas reuniões, mas aí isso foi em novembro de 2019. Aí, em janeiro, veio o Covid e em março, abril, sei lá, ele já saiu do Ministério com a saída do Mandetta depois. Então, perdeu-se esse contato e aí veio o Covid, acabou essa discussão. E agora surgiu a questão do monkeypox. Eu espero que retorne. No meu laboratório mesmo, só eu sou vacinada porque vacinei na infância, mas todos os meus alunos trabalham com poxvírus, ninguém é vacinado. Obrigada, Clarice. Nada. Tem algumas perguntas aqui no chat. Sou eu, peraí. Pronto. Tá. Tem algumas perguntas aqui no chat. Vamos lá. Qual a explicação para a predominância no sexo masculino? Perguntou Carlos Albuquerque. Olha, o que está sendo relacionado é com a multiplicidade de parceiros, né? Muitos dos casos na Europa, a grande maioria, na verdade, são de homens que fazem sexo com homens, se autodeclaram, né, fazendo sexo com homem, mas muitos estão relacionados a festas festas de sexo, né, como me chamam, nas Ilhas Canárias, ou tem também festas na Bélgica, na Canadá. Então, várias pessoas infectadas foram relacionadas a essas festas. E, enfim, a multiplicidade de parceiros torna difícil traçar os contatos. Então, essa está sendo a maior dificuldade, múltiplos parceiros, sem, às vezes, conseguir identificar quem são esses parceiros. Isso torna difícil você traçar o contato se a pessoa não sabe quem foi a pessoa, outra que ele teria que ir atrás. Então, essa que tem sido, vamos dizer, um perfil da população afetada, que é, obviamente, um perfil, né? Eu estou falando aqui, acho que quase que falar o Padre Nosso para o vigário, conversar com infectologistas sobre o que significa isso, lembrando o início dos anos 80, o estigma que foi, né? Então, é um assunto extremamente delicado, complexo da gente falar, complexo da gente orientar,
Mas é a população realmente que está sendo mais afetada. E aí eu quero lembrar que nós tivemos essa semana, né, essa parada LGBTQIA+, em São Paulo, com milhões de pessoas, né? Então... Exato. Está no nosso radar, e isso foi uma preocupação que a gente já levantou, houve uma conversa do Ministério da Saúde, de vários representantes da sala de situação, com a Secretaria de Saúde de São Paulo e com os organizadores da festa, né? Mas a gente não sabe aí, só daqui, eu acho que uns 14 dias a gente vai saber o que houve, né? Porque vem muita gente de fora também para essas festas. Esse é um ponto, né? Então tem muito estrangeiro. E, por enquanto, a gente está nessa fase da epidemia do surto, né? Onde os casos normalmente estão, todos, na verdade, do Brasil, ou são pessoas que vieram já infectadas. A gente tem um caso autóctone, mas ele teve contato com um parceiro estrangeiro. Tem mais algumas aqui no chat. Vou fazer mais uma. Parabéns pela apresentação. Essa aqui é do Alessandri. Meu nome é Alessandro e gostaria de saber quais as principais causas ou circunstâncias ligadas aos óbitos. Ele bota aqui mecanismos. Na África, né, a maioria paciente com imunossupressão, por algum motivo, quimioterapia, HIV. Na República Democrática do Congo, HIV positivo, sem estar controlado, é enorme, né? Então, a maioria é relacionada a isso. Ou crianças. Mas a causa, né? Aí, no caso, sepse. Em criança, muito é sepse, tá? Associada mesmo à infecção bacteriana nas lesões, né? Que ficam abertas, né? Então, é complicado. Eu não acho que isso aqui vá ocorrer. O perfil é diferente, inclusive, de tratamento, né? Capacidade hospitalar e tudo mais. Beleza. Então, vamos aqui. Tem uma pergunta também da Thalita. Só para tirar uma dúvida, a definição de caso atual que você apresentou envolve a história de contato com caso suspeito ou viagem. E se não houver esse vínculo epidemiológico, devo afastar o diagnóstico provável? Oi, Thalita, tudo bem? Então, o que está acontecendo? Teoricamente, sim, não cabe no caso suspeito. Mas, por exemplo, vou te dar um exemplo. Hoje, duas amostras que chegaram para a gente na UFRJ foram eliminadas como caso suspeito, mesmo assim enviaram. Então, eu acho que o que está acontecendo é que as pessoas não estão querendo meio que arriscar. Mas, claramente, até olhando para as lesões, vendo as lesões, a gente via que não deveria ser monkeypox, e as duas foram negativas. Hoje mesmo já saiu o resultado. Então, as duas negativas para monkeypox, e não estavam associadas com caso suspeito. Eu acho que quando o caso acontece numa capital, no Rio de Janeiro, as pessoas ficam mais, ou Rio de Janeiro, ou uma capital em outro estado, a pessoa fica mais preocupada. Porque pode ter tido contato com alguém do exterior e nem sabe, por exemplo. Mas quando o caso acontece no interior, eu acho que dá para descartar. É muito, muito difícil. No estágio atual, por exemplo, uma criança no interior do estado começa com um quadro assim de pústulas, não sei o que, febre, e ser monkeypox. Não tem o porquê, né? Mas a maioria das pessoas acaba enviando. Esse que a gente está realmente agora enchendo a beça de amostra para analisar. Obrigada, Clarissa. Que, no fundo, a gente fica tão inseguro, né? Até porque teve casos fora que não tinham um vínculo epidemiológico claro, né? Exato. E tem uma coisa também, está muito atípico. Então, eu acho que as pessoas estão muito com receio de descartar, porque está bem atípico, mesmo nos casos confirmados. Por exemplo, esse caso que foi o número 1 do Rio de Janeiro, que a gente fez o diagnóstico lá. Esse rapaz se apresentou no INE. Eu acho que foi a sorte dele, porque pegou infectologistas experientes e que tinham um canal aberto com a gente. Porque o que veio para a gente foi assim, olha, a gente vai mandar, mas eu estou achando que não porque só tem uma lesão. E aí é que eu alertei, não, mas é isso mesmo que está se vendo, por exemplo, em Portugal, por exemplo, na Itália, em outros lugares. Poucas lesões, mas era lesão na região genital, ele veio de fora, passou por festas. Então, assim, você tinha todo um histórico, né, que você dizia assim, não, esse paciente tem realmente cara de ser monkeypox, e foi numa lesão,
né? Então, é difícil descartar, realmente, ainda mais por causa da tipicidade que a gente está vendo. Tem uma última pergunta do chat, tem aqui a doutora Raquel com a mão levantada. Vou por ordem cronológica aqui. Pergunta do Luiz Fernando. Então, doutora Clarice, uma vez que o número de casos na África é grande, considerando que a vacina da varíola dá proteção cruzada, existe algum plano de vacinação nessa região? Olha, excelente pergunta, Luiz Fernando, eu vou te dizer, viu? Isso chega a ser até um pouco cansativo, porque eu fui pegar alguns dos meus anotações que a gente tem das reuniões na OMS. Lá, a gente, no comitê que eu faço parte, é um comitê para tratar de varíola. Mas, como a gente acaba falando de monkeypox por causa do modelo, isso surge. E essa discussão de vacinar na República Democrática do Congo já tem desde 2016 a discussão aparecendo. Mas, assim, o mundo é muito emperrado quando a gente pensa em África. Haja visto o que aconteceu com o ebola em 2014, 2016, que deixou aquele negócio explodir lá na região oeste de uma forma absurda. Então, assim, há discussão, mas não vou falar nem que seja a OMS, porque a OMS, por si só, ela não tem esse poder, ela tem que ter os outros estados membros apoiando. Mas, assim, é sei lá, uma lerdeza para ter atitudes em relação à África impressionante. Então, realmente, a República Democrática do Congo é um país complicado, dominado por milícias. Então, é um país que já matou médicos da OMS dentro de hospitais, tem roubos de vacinas contra ebola, assim, para não deixar a população vacinar. É um país complicado. Mas, assim, eu também não vejo grandes esforços do mundo em resolver a situação na África, infelizmente, porque eu acho que a gente até não estaria nessa situação, nem os africanos, né? Raquel, quer fazer sua pergunta? Eu quero, sim, primeiro parabenizar novamente ao Rodrigo, a Ciege e a Clarissa pela apresentação agora. Eu sou da Unicamp, viu, Clarissa? Sou infectologista. E eu fiquei na dúvida com a pergunta da Thalita, porque eu entendi na definição de caso que você mostrou que o último item, né? Então tem a definição do caso, era aparecer lesão e histórico de viagem, né? Ou contato íntimo com uma pessoa desconhecida. Então, acho que neste momento, pelo menos, acho que a pergunta da Thalita é isso, quer dizer, abre mesmo o leque, como você falou, né? Uma lesão, eu tenho feito essa orientação, até por aqui a gente ainda não teve, mas uma lesão suspeita, né? Apareceu, eu acho que é herpes, eu acho que não é, não sei, eu acho que tem que fazer neste momento. Não, claro. Parceiros e desconhecidos, e tudo muito grande, né? Eu não sei se eu entendi corretamente essa nova definição. Olha, sinceramente, a gente ficou muito tempo na sala de situação discutindo essa nova resolução, essa nova definição de casos, porque a OMS coloca muito claro, ela coloca multiplicidade de parceiros ou parceiros anônimos. Então, é quase assim, houve promiscuidade, você tem que incluir como definição de caso. O problema todo é que não se pode fazer dessa forma na hora, então tem que ter muito cuidado na hora de fazer a definição de casos, e aí cada um vai de uma opinião se deveria fazer dessa forma ou não. E também a questão de que isso nem sempre é relatado pelo paciente, né? Eu acho que vocês sabem muito melhor do que eu, porque vocês lidam direto com o paciente, que a pessoa nem sempre relata a questão de multiplicidade de parceiros. E isso é um complicador. Então, eu também concordo, tanto é que a gente está aceitando quem mandar a amostra, a gente faz o teste, porque, assim, embora aumente muito então, o número de amostras para você analisar, mas eu acho que nessa fase atual, onde a gente tem uma coisa atípica, né, uma manifestação claramente atípica do monkeypox, e, assim, é complicado, eu acho que tem que ser assim mesmo, entendeu? Teve que abrir, porque do jeito que estava o caso clássico, a gente ia claramente deixar passar muita coisa. De parabéns. Nada. Tentou fazer isso, né? Porque a União Olímpica, claro, oferece o atleta. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu gostaria, assim, Clarissa, quero me assim, aderir aí ao povo todo que está te assim, agradecendo pela excelente exposição
E Obrigada. também perguntar se pacientes com HIV realmente não estão assim mostrando nenhuma diferença em relação à doença, ou realmente como eu já vi falar em algumas vezes, em um tempo mais prolongado de doença? Não, essa questão do tempo mais prolongado é realmente comum em alguns pacientes, né, com imunossupressão, de uma excreção maior de vírus por mais tempo, né? Mas no caso, não. No caso de HIV positivos na África, realmente é um problema. Eles apresentam um quadro mais grave e alguns óbitos estão relacionados a isso. Mas nesses casos agora, no surto atual, eu não, todos os pacientes que eu vi, não tem muito trabalho ainda com as características da população infectada, não tem muitos. Mas nos poucos que eu vi, e nos pacientes aqui no Brasil, os que eram HIV positivos eram controlados. Então, não tinha ninguém com carga viral alta ou alguma coisa assim, e fazendo monkeypox junto. Então, eu não sei te dizer se, nesse caso, eu esperaria que agravasse. Mas a gente não viu paciente assim. Pelo menos não está publicado, né? O Rafael está com a mão levantada, né? Oi, Clarissa, tudo bem? Oi, Rafael, tudo bem? Parabéns aí ao Rodrigo, a Sierge, pelo evento. Assim, eu acho que é um desafio enorme esse que a gente está vivendo. E aí eu acho que eu faço uma pergunta que é um pouco reversa para a Clarissa, mas eu acho que para todos nós, como infectologistas, quer dizer, essa questão do desafio, como Thalita estava colocando e outras pessoas, e Clarissa também, que é esse padrão de atipia, né? A gente vinha esperando uma doença como a dos livros, né? Lesões que apareciam ao mesmo tempo, que disseminavam mais, e agora a gente está falando de uma oligosintomatologia, lesões restritas à região genital, úlceras únicas. Como é que se pensa e como é que está sendo discutido, inclusive na OMS, a estratégia diagnóstica, né? Você acha que a gente tem no pipeline a possibilidade de ter um antígeno genérico para ortopox, que a gente poderia ter como lateral flow? Porque o que me preocupa no momento que essas redes se hiperconectam e a gente passa a ter que esses casos acontecerem na atenção primária, né? Quer dizer, eles estão acontecendo na lógica das úlceras genitais, né? Quer dizer, como é que a gente vai ter uma capacidade maior? E aí a minha pergunta é isso, né? Quer dizer, será que a gente tem uma perspectiva de ter um lateral flow mais genérico, ou seja, para ortopox vírus, que permita a gente ter um teste de triagem inicial? Porque eu acho que isso seria uma coisa importante, né? Isso é uma ótima pergunta, viu, Rafael? Porque realmente é isso que está sendo feito nos Estados Unidos, não com teste de antígeno, está se fazendo com teste de PCR. O PCR para ortopoxvírus está sendo feito nas unidades direto, como se fossem os LACENs, e ele só envia para o CDC quando dá positivo. Então, você já faz a triagem para ortopoxvírus antes, né? Porque aí só envia casos de ortopoxvírus. Lá nos Estados Unidos tem um diferencial que, sendo ortopoxvírus positivo, claramente deve ser monkeypox, porque lá não tem vacina circulante. Então, não tem cowpox, não tem vacina. Aqui tem vacina. Já poderia complicar, mas não tanto, né? Então, assim, não tem nenhum teste de antígeno, teste rápido de antígeno, mas tem alguns lugares desenvolvendo, né? Na Inglaterra está em desenvolvimento um teste imunocromatográfico, né, de antígeno, teste rápido, que eu acho que essa seria a ideia, inclusive lá. Então, isso está sendo dado um grande suporte pela OMS, e é curioso porque isso não é complicado, entendeu? Não é complicado. Os testes que eu já usei um teste comercial no laboratório, que é para biodefesa, e não funciona, assim, eu achei horrível. Eu botei quase quilos de vírus ali e ele não detectou, muito ruim. O nome da empresa é BioThreat, alguma coisa assim, para biodefesa. E muito ruim. Agora, na Inglaterra está sendo desenvolvido. Eu até fiquei de contactar e acabei esquecendo de contactar esse colega para ter uma noção de em que ponto estaria
até mesmo porque algumas empresas podem comercializar. A Altona, que é uma empresa alemã, ela tem uma tradição já de fazer alguns testes para ortopoxvírus, mas ela acaba tirando do mercado pela falta de uso. Eu acho que agora ela vai voltar, né? Então, ela já fez, por exemplo, kit PCR para ortopoxvírus em tempo real, já tirou do mercado por falta de uso, já fez para varíola, tirou por falta de uso. Então, talvez agora ela consiga com um teste desses, que seria muito bom. Você já pensou, você teria, por exemplo, o teste rápido em várias unidades nos estados, no município, aquilo positivou ali, você manda o caso para diagnóstico por um PCR em tempo real para os centros de referência. Não positivou ali, você já exclui, né? Então, é muito bom. Até porque funcionaria muito bem no caso, que às vezes para SARS-CoV-2 você tem que esperar a fase correta, a janela certa. Nesse caso, não, porque aquela pústula, a vesícula, é um saquinho cheio de vírus. Não tem como ali não detectar. Entendeu? Então, assim, seria ótimo o teste rápido. Só complementando, desculpa, assim, hoje, Clarissa, a gente teve uma reunião por um outro projeto com a FIND, que é aquela ONG financiada pela Bill Melinda, que trabalha muito com diagnóstico e faz validação de testes. Parece que eles vão ter uma reunião na semana que vem, justamente para avaliar isso que você estava falando, desse pipeline, né? E eu acho que isso seria realmente, assim, a experiência, acho que a gente teve com a mudança do cenário, com a incorporação do antígeno para o SARS-CoV, deu uma agilidade enorme, né? Para aí para as clínicas de famílias e UPAs poderem ter essa atuação, né? Exatamente. Não, sim, é fundamental mesmo. E não é complicado, viu? Não é complicado, esse que é o ponto. Inclusive, isso se discute muito na OMS, o Rafael, que é uma coisa interessante, mesmo na África, por conta da similaridade nos casos nos iniciais, né, na fase inicial dessas infecções, para você já descartar se poderia ser, por exemplo, ebola ou uma outra doença qualquer. Você tem esses testes para várias infecções, né, para vários delas na África, porque você decide em que tenda você põe o paciente. Você não vai botar um paciente, por exemplo, com monkeypox numa tenda de ebola. Então, você faz isso. Então, você tem para os outros testes na África. Estava se já discutindo há muito tempo ter para monkeypox, mas acabou que não sai muito da discussão. Obrigado, Clarissa. Nada. Mas alguém deseja fazer alguma pergunta? Clarissa, acho que o pessoal está cansado também. Conseguimos chegar aqui, então, às 10 horas. Então, acho que podemos encerrar. Eu vou parar aqui a gravação.